quero cumprimentar o pessoal do Facebook. Já pode? Glória a Deus, pessoal que está nos acompanhando. Tem uma parente do Ricardo que está sempre acompanhando a gente. Como que é o nome dela? Thelma. A Thelma que está nos acompanhando vai ouvir essa mensagem. São Paulo, né? Nós temos 300 seguidores em Saltinho, 230 seguidores em Piracicaba, Rio das Pedras é o terceiro lugar, Capivari, tem alguns seguidores em Portugal, tem seguidores na Inglaterra, está lá a família do Carlão, Rio Grande do Sul, e outros que eu não me lembro agora. São pessoas que entendem e bebem, né, dessa fonte, e que ela seja bênção sobre a sua vida. Sem demora, Lucas capítulo 5, versículo 1, já está no telão, quem quer acompanhar? Está um pouco claro, né? Mas dá para entender, né? Antes de nós lermos, eu quero dizer que nós estamos numa série de mensagens, e essa é a segunda. Domingo que vem nós encerramos ela. São 3 mensagens sobre discipulado, fazer discípulos. E nossa base é Mateus 28, 19a, fazer discípulos de todas as nações. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, e nós tratamos na primeira mensagem sobre a identidade do discípulo. Quem você é como reconciliador, e a necessidade de ser discípulo para fazer discípulo. Ninguém dá o que não tem, ninguém entrega aquilo que não é. Então nós tratamos, seguindo o texto que nós lemos, algumas das características que os discípulos de Cristo têm. Então nós iniciamos trazendo a sua identidade, em que Deus reconciliou o mundo através de Cristo consigo mesmo, e nós, como reconciliados, agora nos tornamos reconciliadores, segundo Paulo. E aí Paulo acrescenta dizendo: reconciliai-vos. Então nós somos embaixadores do reino na terra, e como embaixadores do reino nós atraímos a atmosfera do céu, a palavra do céu, que é a Bíblia, a santa palavra inspirada, o Espírito Santo, que é aquele que conduz a igreja, e o homem que traz o ambiente do céu para essa embaixada, e essa embaixada que é a igreja, e cada um individualmente é reconciliador do homem com Deus, que nós possamos compreender que essa é a nossa verdadeira identidade. Quem não conhece a sua identidade não tem propósito. Quem não sabe quem é, não sabe para onde está indo. E muitos nos comparam a crentes evangélicos, cristãos, numa identidade mais exterior, mas dentro da palavra nós somos reconciliadores, nós somos discipuladores, feitos discípulos. E quando Jesus diz isso para os discípulos, Mateus 28, ele diz para que eles também o fizessem, ensinando como ele ensinou, a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E há uma promessa que ele estaria com os discípulos até a consumação. Nessa linha, eu queria falar hoje sobre pescadores de homens. E não tem como não falar sobre pescadores de homens se não ler esse texto, que não é privilégio de Lucas, mas também foi escrito por Mateus no capítulo 4 e Marcos no capítulo 1, os evangelhos sinópticos.
aqueles evangelhos que tratam da vida de Jesus com um direcionamento de cada um, uma direção da sua escrita, da sua mensagem, mas tratam da mesma mensagem, dos mesmos acontecimentos. E Lucas, como é um escritor, doutor, que faz, no próprio capítulo 1 de Lucas, diz que ele faz uma ampla pesquisa, antes dele escrever o seu livro. Ele diz assim: tendo, pois, muitos empreendido em ordem de narração dos fatos que entre vós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também, então ele escreve após os outros, a mim conveniente descrevê-los, os acontecimentos, ó excelentíssimo Timóteo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então ele recolhe, através de testemunhos, dos escritos já de Marcos, e ele traz um contexto muito mais amplo, talvez, que Marcos trata e que o próprio Mateus trata. Então eu gosto da leitura de Lucas, para que nós possamos ler. Eu queria convidá-lo. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais de seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5:10, volta para mim, por favor. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele disse para quem? Para Simão. Aleluia. É maravilhoso quando nós seguimos as ordens do mestre. Portanto, vão e façam discípulos, é uma ordem. Você não tem escolha. Nós somos colocados diante do Pai como aqueles que darão continuidade à obra salvadora. Cristo a primícia, depois nós, como igreja, temos essa responsabilidade. E quando nós pensamos em ser discípulo, em fazer discípulo, nós temos alguém a seguir. Paulo atribui a ele mesmo em Coríntios 11:1, dizendo: me imitem a imitar a Cristo, como uma mímica mesmo, imitação. Eu, sede meus, tornem-se meus imitadores dessa minha versão, como eu sou de Cristo. Então eu entendo que o discípulo é aquele que se parece com o discipulador. Ele não faz o que ele faz, ele não trabalha para o discipulador, ele não trabalha para aquele que é o seu mentor, ele se torna
parecido com o seu mentor ou com o seu discipulador, como Paulo faz aqui, quando ele diz: tornem-se, é tornar-se, vir à existência, começar a ser feito. Imitar é imitador, trazer à mente, fazer lembrar, como eu sou, na mesma proporção, na mesma medida. Eu tenho uma frase que diz assim, que a proporção que as pessoas conhecerão a Jesus será a mesma que eu me dedico para imitá-lo. A proporção que as pessoas conhecem a Jesus é a mesma proporção que eu me dedico para imitá-lo. Porque as pessoas conhecem mais a Jesus pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela minha prática, pela minha imitação, ou pequenos cristos, como somos cristãos, do que quanto aquilo que nós falamos. E a mesma porção do quanto você é parecido com Jesus, é a porção que as pessoas conhecerão a Jesus. Isso é um problema sério. Porque, como eu preguei no domingo passado, muitas pessoas não sabendo, muitas pessoas não fazendo dessa forma, acabam sendo, às vezes, até pedras de tropeço, e impedem que a obra de Deus seja feita na vida de alguém, porque é apenas nominal, é apenas membro, participante, não é um verdadeiro discípulo e discipulador, seguidor. E que Paulo diz: eu sou a continuidade das marcas de Cristo sobre a minha vida. Nós temos essa pregação que muitas vezes repetimos de muito tempo, que nós somos mais com os nossos valores que professamos lá fora, do que os nomes, as aparências, as denominações, ou aquilo que as pessoas acham de nós. Muitas vezes as pessoas têm um estereótipo de crente, midiático, negativo, uma roupagem negativa, uma crítica baseada num padrão geral, negativo pela mídia, mas não nos conhece de fato. Então só tem um jeito de fazer com que as pessoas nos conheçam de fato, quando nós nos tornamos seguidores de Jesus, e como seguidor de Jesus, nós tratamos com as pessoas com os valores que Jesus nos ensinou. Somente conhecendo a pessoa, você pode ter um relacionamento com ela. Eu fico feliz porque a maioria das pessoas que seguem a Jesus, elas vêm por um convite de alguém. Nós nos enganamos às vezes por uma pregação na rede social, por um culto ao ar livre, por um congresso num estádio, ou por umas pregações que tinham antigamente, programas de rádio. A gente às vezes se enganava dizendo que, olha, o rádio, o congresso levou tantas pessoas para aquele encontro, mas na verdade a estatística é que a maioria das pessoas que conhecem a Jesus vem por um convite pessoal. E eu sempre digo que quando você está discipulando alguém, você primeiro ganha ela para você, para depois você ganhar ela para Cristo. Não tem como você ganhar uma pessoa se você não é parecido com aquele que você está apresentando para ela. Se a sua vida não mudou, se a sua vida é a mesma, se a sua história é a mesma, se a sua história não tem um testemunho para que diga que Cristo mudou. Muitas vezes nós repelimos muitas pessoas pelo que nós estamos vendo e ouvindo. Eu sempre digo que nós devemos viver pelo que Cristo morreu. Isto é, salvar as pessoas. Nossa missão é salvar pessoas. Nós temos a nossa vida comum, normal, de pais, de filhos, de esposos, esposas, empregados, patrões, etc., das funções que nós exercemos nessa terra. Mas em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, nosso propósito inicial é esse. Ficando com o versículo 10, onde Jesus diz: eu vos farei pescadores de homens. É difícil você tratar desse texto simplesmente, esse versículo 10,
se você dá um contexto do que está acontecendo. E é muito simples pela leitura que Lucas nos proporciona, que Jesus está no momento em que ele está fazendo uma pregação para uma multidão. E estrategicamente Jesus se afasta, cria um ambiente de um teatro, de um anfiteatro, num ambiente externo, onde ele entra num bar que se afasta, a multidão o rodeia, ele cria um ambiente de propagação da sua voz muito maior do que ele estando próximo e na terra. A água propaga o som. Então Jesus ele faz isso tomando um barco, com o propósito de pregar a palavra para essa multidão. E quando Jesus faz isso, e Deus sempre, quando Ele quer nos chamar para um propósito, Ele sempre opera grandes maravilhas na nossa vida, nos traz através daquilo que Ele está fazendo de grande. Então Ele faz a explanação da palavra, e Ele ao mesmo tempo, Ele leva os discípulos a entender que a palavra dEle também se cumpre, que a palavra dEle é vida, que a palavra dEle tem resposta. Ele está dizendo que Ele vai fazer pescador de homem, ao mesmo tempo ensinando a pescar. Jesus sempre, quando é multidão, Ele ensina, mas quando é discípulo, Ele leva na prática. De vez em quando Ele manda entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, como João disse. Mas Ele leva o discípulo na prática. E muitas coisas que nos acontecem no dia a dia, é Cristo nos tratando na prática, aquilo que nós devemos viver e ter experiência com Ele. O discípulo é discípulo porque tem experiências práticas com Ele. Então quando Ele leva aqui nessa passagem a explorar o mar alto, mais profundo, ele já cria um ambiente sobrenatural, porque a pesca era realizada no período noturno. O período noturno, onde todas as pessoas faziam a exploração do espaço para pescar os peixes, porque no momento da manhã eles vinham para a praia para que pudessem servir as pessoas que compravam ou comercializavam os peixes. Então eles tinham feito aquilo a noite toda. Pedro foi muito claro com ele. Pedro deixa muito claro que nós fizemos tudo certinho. Nós fizemos tudo como diz o manual do pescador. Mas como Deus tem um propósito de torná-lo, de mudar a sua mente para algo mais profundo, Jesus não muda a profissão deles. Jesus muda o propósito deles. Jesus não muda, você não vai ser mais pescador, você vai ser pescador de homem. O propósito, a finalidade, o valor com que você vai fazer as coisas, vai ser escalado, vai ser aumentado, vai ser aprofundado. O que você faz é importante, mas o que você vai fazer para mim é mais importante ainda. Ele não muda aquilo que nós fazemos. Ele nos muda por dentro para entender o propósito para o qual nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Quando o cristão tenta separar essas coisas, o resultado é uma catástrofe na sua vida espiritual. Não tem como separar o empregado do cristão, a professora da cristã, o patrão do cristão. Paulo nos fala isso em Efésios. O empregado, o escravo, ele diz, do cristão. Não tem como separar o pastor do empresário. Não tem como separar o pastor do deputado. Mas as pessoas estão levando por outro lado. Na igreja eu sou uma coisa, lá no congresso eu sou outra, lá na rua eu sou outra, lá no trabalho eu sou outra. Na verdade você primeiro é filho de Deus para você manifestar as obras do Pai, para depois você exercer o seu trabalho manual, intelectual, profissional, qual seja ele, na importância que tem. Então Jesus não muda isso em você, mas Ele muda o teu propósito, para você compreender a tua finalidade. Quando um cristão entende isso, ele se policia mais,
ele se valoriza mais, ele anda mais no sobrenatural, ele anda mais naquilo que Deus tem proporcionado para a vida dele, ele sai do raso, aleluia. E Jesus, acelerando aqui, Jesus faz com que obra sobrenatural aconteça nesse acontecimento, nesse fato. Ele leva eles a ver algo mais profundo, e tinha que ser Pedro, que é o desafiador, Pedro é aquele que busca novidades, Pedro é o persistente, e Pedro diz: pescamos até agora, a noite toda, já estavam lavando as redes, porque a rede traz muita coisa suja, então eles estavam lavando. Em outro texto diz que estavam consertando, porque também ela se rompe, dependendo da situação, galhos, etc. Então eles estavam já no momento de parada, entrega, preparação para outra. Nesse dia não foi bem, nessa noite não foi nada bem, frustração, mas não desistiram. Eu sempre digo que Deus chama quem tem vontade de fazer. Tem gente que usa o termo Deus capacita os incapacitados. Eu vou acrescentar o texto: Deus faz com quem tem vontade de fazer. Ele nunca chamou quem não tinha. Deus sempre pega aqueles notáveis para ser ferramentas na mão dele. Se você pegar pela história, Daniel, José, os notáveis, Davi, homens que seriam ferramentas na mão do mal, se não tivesse nas mãos de Deus. Jesus chama um homem que tem algo para fazer. Jesus sempre chama aquele que diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, no meio de um povo de lábios impuros, no meio de um povo que estava perdendo o rei, no capítulo 6, morto de lepra, um rei que morre, o povo chora, mas Deus chama aquele que se colocou em pé. Deus não chama quem não tem vontade de fazer. Esse é um texto, e ele olha para Pedro e vê Pedro, e aí ele escolhe o barco de Pedro, porque ele vê Pedro no propósito que ele tem. Ele quer transformar o Simão em pedra, em Cefas, em estrutura, em fundamento, em base, em líder. É esse que é o desafiador, às vezes o inconformado, e aquele que se investe tudo naquilo que está fazendo. Quando eu olho para esses textos, eu vejo Pedro se admirando de quando a pesca é trazida e os barcos quase que se afundam. Pedro se ajoelha diante do Senhor e chama ele de Senhor. E Pedro faz como Isaías faz: sou de lábios impuros. Pedro diz assim: afasta de mim que sou pecador. Pedro cai num momento de distanciamento. Afasta de mim, num momento de humilhação diante do poder miraculoso, porque não foi só uma pesca. Muitos pregam sobre a pesca, mas foi a multiplicação de peixe, porque caiu peixe fora das barcas, os barcos estavam afundando. Não foi só uma pesca, foi a superabundância. Então, quando Jesus está ensinando isso tudo para Pedro, para no final dizer: você vai ser pescador de homens, e eu vou te ensinar a ser pescador de homens, ele estava dizendo: quando você se tornar pescador de homens, você vai lançar a rede pelo poder sobrenatural da palavra, e você vai ser um multiplicador de peixes para o reino de Deus. Tudo aquilo que você fizer segundo a palavra como pescador vai ser assim. Se aqui você pesca como pescador, como profissão, e você é bem sucedido, e muitas vezes pode ser mal sucedido, sob a minha orientação, debaixo do meu propósito, aquilo que você fizer vai ser sempre amplo, vai ser sempre grande, porque você não estará pescando para homens, mas pescando homens para o reino de Deus. E eu sempre digo isso, uma frase do pastor Carlito Paz: se você
faz algo grande sozinho, não é grande. Você só faz algo grande quando você faz junto com outras pessoas. Eu sempre digo, sozinho você chega primeiro, mas junto você chega mais longe. Aleluia. Então ele está dando a lição aqui daquele que quer ser pescador. Ele já está formando o pescador aqui, dizendo que você vai trabalhar no sobrenatural. Comigo não tem frustração, comigo sempre tem resultado. E olhando a vida de Pedro, para nós sermos mais céleres, Jesus olha para ele e escolhe ele como pescador. E diz na liderança de Pedro naquele lugar, porque ele se rende a Jesus. Jesus diz assim: venha, segue-me. E o texto diz, eles deixaram tudo a partir de então e começaram a seguir Jesus. Você imagina alguém que tem uma profissão bem sucedida? Você imagina alguém que tem condições, que tem uma família para cuidar, ou que tem algo a fazer, uma profissão, sucesso, progresso, receber um convite para seguir a Jesus e deixar tudo. Eu penso que o discípulo não é aquele que ganha tudo, é aquele que deixa tudo. O primeiro convite que ele nos faz é para nos deixarmos tudo. E ele diz: tome a cada dia a sua cruz e me siga. Há um peso, há uma responsabilidade e há uma escolha. A profissão bem-sucedida deixou para trás, porque ele não ia mais se dedicar àquilo. Aquela comunidade em que eles se uniram para pescar juntos. Na tradução do grego aqui, em que Lucas traz, que eles eram sócios, na tradução eles eram comunitários, cooperadores. É no sentido de se unirem para pescar. Alguns dizem que eram empresários, para dizer, olha, o cara era empresário. Não, eles se uniram para a pesca, se uniram com as suas redes, se uniram com os seus barcos. Havia ali uma comunidade, havia ali um grupo de pessoas que se uniram para trazer uma associação, para que pudessem juntos compartilhar. Deus já tratando dessa comunidade ali, dizendo que é assim, que tinha que ter uma liderança para isso. E a igreja de Atos 2 é a igreja da comunidade. Juntos, eles tinham tudo em comum. Cada um tinha para o outro aquilo que possuía. Se reuniam nas casas, se reuniam no templo. Cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas. E eles dividiam entre si. Esse princípio da comunidade, da igreja que estava sendo formada, já estava sendo colocado ali para eles. E Jesus já começa a ensinar-nos a ser pescador com essa visão dessa comunidade. Então quando nós olhamos para Pedro, que foi o escolhido, eu vejo em Pedro um exemplo como um discípulo de Cristo, que o porquê ele foi escolhido. E eu vejo umas características em Pedro, que vale a pena nós repassarmos um pouco, para que nós possamos entender por que Pedro foi chamado para ser o pescador. Eu farei pescador de homens. Aleluia. Como se passasse uma rede, lá em Atos 1:41, 2, ele faz a sua primeira pregação e quase 3.000 almas são batizadas no mesmo dia. Pedro cumprindo aquilo que Jesus disse para ele, quando ele entendeu o propósito da pesca de homens, de alcançar pessoas. Então eu vejo em Pedro, se puder colocar João 1:42, você tem João 1:42? Na vida de Pedro, algo que nos chama atenção, é que Pedro viveu esse propósito em que Jesus chamou ele. Olha João 1:42 aqui. Eu vou ler na minha escritura, está aqui. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Quando Pedro viu Jesus, ele deixou tudo o que tinha. Quando Jesus viu Pedro, ele deu a Pedro tudo o que ele tinha. Quando o nome dele, que era filho de Simão, que tinha um significado,
mas que ele muda para o aramaico Cefas e para o grego Pedro, significa rochedo, estrutura. Simão em hebraico, anotei aqui, significava ouvir, obedecer, escutar. Mas agora, o propósito é maior naquele que tinha que ouvir, obedecer e escutar. O propósito se torna aquele que se tornará alicerce. A sua vida seria alicerçada na rocha maior, a pedra angular, Jesus Cristo. Tanto que em Atos 4:11, quando ele diz assim: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Então Jesus, na vida de Pedro, ao mudar o seu nome, estabelece um propósito, do significado de ser fundamento. Então Pedro nos ensina aqui, quando ele prega em Atos 4:11, justamente aquilo que Jesus coloca na vida dele. Ele entendeu isso, que ele seria a pedrinha, que ele seria só aquela pedra que estaria fundamentada sobre Cristo. Então, para nós sermos discípulos, a visão de Pedro, a primeira coisa é entender esse propósito de transformação, de mudança. A vida de um discípulo de Cristo não está fundamentada em outra coisa, a não ser em Jesus Cristo. Essa frase é importante. E a primeira coisa que Jesus ensina a Pedro: eu vos farei pescador de homens. Mas a primeira lição é, em João 1:42, mudar o sentido da vida. Não tem como você ser discípulo se você não mudar esse sentido aqui, dentro dessa caixinha. Nós não podemos esquecer disso. A igreja evangelizadora, a igreja que tenta alcançar um perdido, a igreja que leva os valores do reino de Deus, a igreja que faz a diferença, a igreja sal, a igreja luz, a igreja que faz a diferença nos lugares, que onde chega, as trevas se espalham e saem, aonde chega, há uma manifestação da presença do reino de Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Jesus ensinando o Pai Nosso em 2 ocasiões, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra. O cristão que só quer ser salvo para morar no céu, não entendeu isso. Nós temos que manifestar a vontade de Deus na terra. E a vontade de Deus é ter uma família para Ele, de salvos, alguém que vai habitar com Ele. Esse sempre foi o propósito, desde o Éden. E Ele vê isso na igreja, a família de Deus. E quem vai fazer isso? Os anjos? Não. Nós vamos fazer isso. E muitos dizem: eu preguei, o Espírito Santo convence, no sentido de dizer o seguinte: eu falei, agora o Espírito Santo que se vire. Não. O Espírito Santo trata com a alma humana, como tratou com o filho pródigo. Ele caiu em si, porque ele sabia do Pai. Então o Espírito Santo começa a agir dentro dele mesmo, porque ele conheceu a verdade que alguém propagou para ele, que ele conheceu a verdade que alguém mostrou para ele. E o Espírito Santo trabalha nisso. Nós não podemos dizer: o Espírito Santo convence o mundo. Nós temos que ser os semeadores da palavra, nós temos que ser os discipuladores de Cristo. Mas a primeira coisa é entender que Ele mudou a tua natureza. A primeira coisa é entender que Ele mudou o propósito da sua vida. Eu não sou o advogado desse planeta, eu sou advogado primeiro de Cristo. Eu vou fazer, mas semeando os princípios do reino. Eu vou trabalhar semeando os princípios que o Senhor me colocou, ainda que isso me custe perseguição, ainda que isso me custe discriminação às vezes. Eles são crentes, ele é crente, ele é isso, ele é aquilo. É só você estar em algum lugar e alguém olhar para você: você é pastor, você é um líder, você é isso. Porque nos veem como diferenciais, mas muitas vezes nós estamos manifestando exemplos errados, mais do que os valores do reino que nós temos que fazer. Quem faz isso não entendeu o propósito. É um na igreja e outro lá fora. Nós temos que ser o mesmo. Aliás, aqui é fácil. O difícil é ser lá fora. E o treinamento de Jesus, ele é impactante. Eu vou estar com você.
você vai pescar muito mais. Jesus estava falando da pescaria de homens. Você vai pescar, vai continuar pegando peixe quando der a maré. Você vai continuar pegando peixe quando for tempo de pegar o pescado. Na pesca em que eles, depois da ressurreição, em que eles pegam 153 peixes, o historiador diz que era a quantidade de espécies de peixe que existia no mar naquela época, naquela situação. Deus mostrando, eu pego um de cada um. Quando ele faz o chamado de Pedro, ele diz assim, 153 peixes grandes, ele estava dizendo, não haverá diferença, não haverá discriminação, eu vim para todas as nações. E ele envia Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ensinando, não haverá distinção, haverá para todos, você vai ser de todos. Lá na frente ele trata isso em Pedro, quando ele manda na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Pedro ainda não tinha entendido, mas é isso, eu te colocarei todas as qualidades e todas as pessoas, e todo tipo de gente. Por isso o Pentecostes foi, cada um falando na sua língua própria, entendendo aquilo que tinha sido falado. Houve não só uma descida do Espírito Santo, mas uma manifestação da missão do reino, que é alcançar todas as línguas e nações. Aleluia. Todos entenderam o Evangelho na sua própria língua, todos entenderam o Evangelho na sua própria pregação, dizendo a universalidade até da mensagem para todos os povos, para que todos possam, pela fé, alcançar a salvação. Então aqui eu vejo Pedro nos mostrando que ele muda, Jesus muda o propósito na vida dele. O Pedro que seguia uma religião, conhecido como Pedro, agora ele alcança nova vida. Ele sai disso que era inútil e se transforma em Jesus uma rocha firme, um fundamento apostólico. A palavra propósito, até trazendo aqui, significa caminho percorrido. E caminho percorrido significa a nossa missão não é abrir caminho, mas trilhar o caminho que Jesus Cristo abriu para nós. Uau! Então ele recebe um propósito, um caminho trilhado por Jesus, e nosso propósito é seguir esse caminho que ele já abriu para nós. Isso é maravilhoso. Então, como discípulo de Cristo, nós entendemos isso. A primeira coisa que ele faz é isso, muda a sua estrutura de compreensão. Aqui no caso o nome de Pedro para Cefas, de Simão, o que ouvia, o que obedecia, para aquele que seria a estrutura e que ia trilhar um caminho já construído por Jesus. E você vai sedimentar, você vai ser o concreto, você vai ser o asfalto desse caminho que eu já construí. Mas eu vejo algo também importante em Pedro. Você pode colocar Mateus 14 para mim? Para nós sermos breves, para nós terminarmos no tempo. Pedro nos ensina também em Mateus 14, que não é só entender o propósito de ser pescador de homens. Talvez essa mensagem seja uma mensagem já ouvida muito. Nós sabemos que nós temos que evangelizar. Nós sabemos que nós temos que ser discípulo de Jesus. Mas nós deixamos de fazer. Há uma acomodação muito grande dos filhos de Deus. Eu fico imaginando, todos comemoram que o Brasil será um país 50% evangélico daqui a uns anos. É um país mais cristão. Mas nós vemos as tragédias, os erros, multiplicando, próximo de nós, próximo das nossas casas, próximo da igreja, próximo onde nós estamos trabalhando. E as pessoas estão vendo que a igreja não está influenciando como deveria. A igreja está muito mais influenciada e influenciável do que influenciadora. Então Pedro sai desse papel tradicional do Simão religioso, do Simão que haja governo, sou e contra, né? Do Simão que participava do movimento, Zelotes, do Simão que enfrentava os governos, enfrentava
as injustiças, talvez na visão dele. Ele sai dessa ocupação também do pescador tradicional, do pescador que faz o dia a dia, cumpre a sua tarefa, para uma missão superior, sobrenatural. Quando o peixe vem, quando Jesus manda, a tua missão é de um Deus poderoso que manda, que te ordena. Quando nós compreendemos isso, nós também partimos, olha o versículo 28. Não é só você saber do teu propósito. Olha que lindo isso. Senhor, Mateus 14, 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mateus 14, 28 e 29. Pedro nos ensina aqui que nós temos que decidir experimentar também essa ousadia sobrenatural. Nós estamos no raso, e no raso nós somos atingidos. Quando nos aprofundamos, nós somos presas mais difíceis. Nós nos aprofundamos em Deus, nós saímos do raso da religiosidade, que muitas vezes nos atacam. Eu aceitei a Jesus, agora eu sou salvo e acabou. Eu não quero mais compromisso com isso, eu não quero mais compromisso com aquilo, porque isso vai me dar trabalho. Você não entendeu o propósito. Você já não é mais dono do chamado, é o chamado que tem você. Venha, eu vos farei pescador de homens. E Pedro entende isso. A partir desse chamado, ele parte para a profundidade, ele decide experimentar isso. Se ele pode trazer peixes aonde nós não conseguimos, se ele pode pela sua palavra fazer isso que é sobrenatural, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero buscar a minha oração no secreto, eu quero buscar a minha leitura devocional, eu quero buscar o conhecimento, eu quero manifestar esta palavra na vida de alguém, eu quero viver a fé do sobrenatural, sair do raso, orar pela cura de alguém, manifestar que Jesus, ele ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não se ouve mais testemunhos de cura, não se ouve mais testemunhos de ações sobrenaturais de Deus. Nós somos de um tempo em que o culto terminava às 11h30 da noite, começava às 7h30, porque tinha 5, 6 testemunhos. O pastor passava apertado, tinha que dar oportunidade para um, eu ficava bravo porque o outro queria dar testemunho. É um culto com muitos testemunhos de cura, de milagre. Nós temos medo de contar testemunho hoje. Tem muita gente que não conta testemunho porque acha que pode voltar a doença. Não creu. Uau! E se voltar, ele vai curar de novo. E se não curar, ele é Deus também, é o mesmo Deus. Nós temos que contar. Aleluia. Porque o testemunho não fala sobre o que ele fez com você. O testemunho revela quem ele é. Aleluia. Quando você testemunha, você revela quem ele é. João veio no deserto, não dava testemunho dele mesmo, mas ele falava daquele que havia de vir. Quem dá testemunho fala das características de Deus. Ele é o Deus que opera milagre, ele é o Deus que muda a vida, ele é um Deus que faz maravilha. Aleluia. Quando Lázaro ressuscita, está lá na sua casa em Betânia, ele se torna um testemunho. Muitos creram em Jesus. Muitos creram em Jesus, porque viram Lázaro ressuscitado. Porque o testemunho fala mais de Deus do que de Lázaro. Lázaro morreu de novo. Quando você testemunha de Jesus, você fala daquilo que ele é. Por isso não deixe de ser o João que veio no deserto, dando testemunho daquele que haveria de vir. Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. E quando Jesus se aproxima na hora do batismo, ele, eis o Cordeiro de Deus, é dele que eu falei, de quem eu não sou digno de desatar as alpargas. Eu não sou digno, é dele que eu estou falando, esse é o Cordeiro.
Quem dá testemunho enaltece o Cordeiro. Quem dá testemunho enaltece a Deus. Aleluia. Esse é o momento da vida de Pedro. Ele estava junto com outros discípulos no barco. E eles ficaram aterrorizados quando viram Jesus andando sobre as águas. E gritaram, né? Fantasma. Mas ainda não sabiam quem ele era. A Bíblia relata que os discípulos pensaram ele ser o fantasma. Pedro procura saber se era realmente Jesus que estava andando sobre as águas. O discípulo, ele não desiste do sobrenatural. Ainda oramos por cura, ainda expulsamos o demônio, ainda pregamos, ainda falamos que Ele é maravilhoso, ainda manifestamos o poder de Deus através das nossas vidas, ainda somos testemunho de quem Deus é na nossa vida. Pedro procurou saber se era realmente Jesus que estava ali. Quando Jesus responde, sou eu, Pedro sente a segurança para poder dar um passo para o sobrenatural. Aleluia. Qualquer um de nós, como os outros discípulos, talvez não daria um passo ali. Desafiar a lei da física, da gravidade, qualquer tipo de lei, humana ou natural. Ele só quis saber quem estava lá, pastor Cláudio. Quem está aí? Estão dizendo que é fantasma. Quem está aí? Sou eu. Então eu quero ir até aí. Se é o Senhor, eu vou. Uau. Se é o Senhor, eu vou. Eu fui forjado no sobrenatural. Eu vi a pesca. Eu vi os barcos cheios. Eu pesquei a noite inteira. Ele deu uma palavra e cumpriu. É o Senhor? É. Então faça eu vir aí. Venha. Uau. O discípulo que não desiste das orações. O discípulo que não desiste das vigílias, não desiste do secreto, não desiste do jejum, não desiste de buscar a Deus, que vive a dificuldade sim da carestia, da escassez, dos problemas do mundo, mas que ele é o primeiro a saber daquilo que você está passando. Aleluia. É a frase que nós temos em casa: tenha calma, Deus sabe e Ele já está fazendo. Aleluia, aleluia. Estava esses dias mostrando uma casa para uma pessoa cristã. Eu falei para ele, ele contou que uma pessoa aqui na cidade não consegue andar. Os médicos não querem nem amputar a perna dele. Ele entrou na justiça para o médico amputar a perna dele. E os médicos não querem, porque não sabem se essa é uma solução. E está subindo a doença. Não sei quem é. Eu falei para ele, nós precisamos ir lá para orar por ele. Ele falou, não, Deus já colocou os médicos. Falei, você não é Pedro. Um Pedro que foi desafiado no barco, é o Pedro que diz, então eu quero ir até aí. O discípulo não perde, por mais que as pessoas estão se transformando em verdadeiros coaches na rede social. Eu vou fechar 10h02. Eu tenho uma frase para você nesse tempo. Nem todo sobrenatural é para a sua vida, mas se Jesus estiver lá, há um convite nele para que você desfrute o seu mover. Aleluia. Se Jesus estiver lá, desfrute. O discípulo de Cristo deve sair dessa dimensão natural. Deve sair de maneira ousada, procurar experimentar esse sobrenatural. Você vai precisar sair do barco, você vai precisar sair do conforto, você vai sair da tua segurança, da sua matemática. Você vai ter que andar sobre águas. Aleluia. E não será apenas uma experiência extraordinária, mas você vai estar andando na direção de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Você não vai estar só andando sobrenatural. Você está na direção daquele que já trilhou esse caminho. Eu quero fechar aqui em Pedro, João 13, versículo 8 e 9. Ele diz assim:
Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Ele não perdeu a oportunidade de crescer. Pedro não perdeu. Quando Jesus decide lavar os pés dos apóstolos, sem entrar aí nessa questão, Pedro não conseguiu admitir isso. Pedro tinha uma visão de liderança diferente da que Jesus tinha. Para nós, servir os outros é bacia e toalha. Para muitos, servir os outros é poder e autoridade. Eu quero os cargos, eu quero os poderes, para que eu possa ser servido. Essa era a visão que Pedro tinha. Jesus estava treinando ele a ser discípulo, dizendo o seguinte: não, no reino, quem serve é maior. Aleluia. Quando você pega a bacia e toalha e lava os pés até de Judas, aí sim você é maior. É o contrário no reino. E o que nós estamos vendo? Um discipulado que quer o quê? Tapete vermelho, cadeira confortável, doutor, senhor, autoridade máxima. É mais que Jesus na igreja. Não, Jesus dá lição da autoridade que Pedro teria. Pedro, você vai ser pescador de homens. Você é o meu discípulo. Você vai ser a pedra no caminho que eu estou trilhando. Mas você tem que entender que do jeito do reino é diferente do jeito da terra. Aqui a autoridade maior é aquele que serve, é aquele que rema lá embaixo, é aquele que anda com os pequenos, que come com os pecadores. Esses serão grandes. Jesus já está dando uma outra lição. A vida mais profunda e amadurecida, a vida cristã só dá certo para quem não é superficial, quem busca crescimento. A superficialidade agride a sua identidade. Você anda no profundo e no sobrenatural. Você foi chamado num tempo sobrenatural de uma pesca gloriosa. Aleluia. A vida nossa só tem sentido como discípulo quando nós decidimos viver isso. Sair da matemática, da lógica e buscarmos aquilo que Deus tem. Aleluia. Eu queria que vocês se colocassem em pé, nós passamos 6 minutos. Coloca Mateus 16, para eu fechar em cima do que Pedro nos ensina. Aleluia. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha a revelação. Ele aumenta o nível de relacionamento. Ele cresce quando Jesus ensina a ele que se não lavar os pés dele, não tem parte comigo, Jesus diz. E diz assim, então lava a cabeça, o corpo todo, lava tudo, não só os pés, mão, lava tudo. Ele cresce na advertência de Jesus, ele está sempre buscando alternativas de crescimento, de estar perto do mestre, de conhecer o mestre. O discípulo não para no chamado de ser pescador, ele se aprofunda. Então Pedro aqui amplia o que é a revelação sobre Jesus. Quando você busca um relacionamento com Deus, e eu traduzo a palavra evangelho com relacionamento, porque é relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus, dos homens com os homens, da igreja com o mundo, com as pessoas, reconciliadores. Não tem como nós vivermos discipulado em Cristo se nós não nos relacionarmos com as pessoas, se nós não relacionarmos com Deus. Então ele cresce no seu nível de relacionamento, quando ele mostra, tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz para ele, quando você entende a identidade de Deus na sua vida, no propósito da sua vida ministerial até, no teu chamado até, ele revela quem você é. Aleluia. Então eu pedi que você ficasse em pé, porque eu quero fazer uma oração. Uma oração para que nós possamos nesse tempo pedir que o Espírito Santo nos ensine a ser como Pedro, nesse tempo presente, da escassez, do verdadeiro discipulado, do verdadeiro fruto da pesca de Cristo, do sobrenatural, que você possa viver isso hoje na sua vida. Se nós não tivermos vivendo isso hoje na nossa vida, e as coisas desse mundo são maiores que o reino, nós temos que rever o nosso posicionamento. Jesus disse, primeiro é o reino, e as outras, a tua profissão,
aquilo que você busca aqui, ele chamou de coisas que serão acrescentadas àqueles que buscam o reino. Se nós não tivermos cuidado, há uma inversão de prioridade. Nós esquecemos do reino em prol de coisas. É isso que Jesus, através de Pedro, está nos ensinando. O homem chamado do sobrenatural, o homem que continua se aprofundando quando ele quer andar sobre as águas, o homem que, quando é chamado a entender a palavra, que a minha palavra te lavou, Pedro, diz assim: então, tá bênção, eu entendi, Pedro, estou entendendo e estou ensinando que você agora é um líder, e um líder que anda com bacia e toalha. É nesse propósito, você vai servir as pessoas. Não é fácil servir. E esse mesmo Pedro tem uma revelação, porque quando você está próximo de Jesus, nesse nível de sobrenatural, de discipulado, de humildade, de servir, a revelação vem para você, como veio para Pedro. Não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro, mas o Espírito, mas o Pai que está no céu. Aleluia, esse te revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós aprendemos com Pedro isso. Mas tem algo poderoso que eu vou descer para falar. Lucas 22. O que eu acho lindo no discipulado, e que Jesus ensina através de Pedro, é que em Lucas 22, Pedro recebe uma ordem, recebe uma palavra, de Jesus. Quando ele quis dizer que o Senhor não vai para a cruz, ele se coloca diante de Jesus. Esses podem te negar, eu não. Mais uma lição para o discípulo. Jesus diz para ele: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E Pedro nos ensina mais uma lição. Nós não somos perfeitos. Jesus já sabia o que ia acontecer com Pedro. Deus já sabe o que aconteceu com você, o que vai acontecer, e Ele já tem o perdão, porque Ele diz assim: 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. E Pedro, ao perceber que a palavra de Jesus se cumpre, ele se arrepende amargamente. Pedro nos ensina que nós não somos perfeitos. Sempre tem tempo de corrigir. Se errou, se falhou, se parou, se pensou em parar, se pensou em desistir, se até negou. O nível de negação dele foi aumentando. Não conheço esse homem, não estive com esse homem. E ele chega ao momento de amaldiçoar. Quanto mais distante você vai ficando de Cristo, mais frio você fica, mais bruto você se torna, mais carne vai crescendo em você, e mais distante do fogo do Espírito Santo. É um passo para começar a amaldiçoar. Mas mesmo nesse nível, Jesus disse para ele: Pedro, você é homem, você vai precisar de mim. Nesse trabalho de discipulado, nesse trabalho de ser pedra, nesse trabalho de viver o sobrenatural, você sempre vai precisar de mim. Nunca deixe de olhar para mim. E quando você olha para mim, você vai ser restaurado. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei, talvez essa mensagem tenha algum sentido no teu coração. E talvez você precisasse ouvir que a sede por Jesus, a fome por Jesus, é a moeda do reino. Bem-aventurados quem tem sede e fome. Aleluia. Porque a sede te impulsiona a saciar uma necessidade. A fome também te alimenta. A nossa ação em relação a Jesus tem que ser a mesma
o mesmo sentimento de quem está com sede, o mesmo sentimento de quem está com fome. Eu preciso, eu necessito, eu tenho que estar nele, muito mais do que estar em mim mesmo. Isso se cumpre em Pedro. Aquele que era afoito, aquele que era sanguíneo, aquele que fazia parte de um grupo de revolucionários, zelotes, que cortou a orelha do soldado, do sumo sacerdote, que era afoito. Esse temperamento foi moldado para um verdadeiro discípulo pedra. Ele diz assim: nós somos edificações espirituais. Ele é a pedra, na pregação de Atos 4, a pedra principal de esquina, aleluia, que vocês rejeitaram. E ele, Pedro, se tornou num fundamento da igreja, o primeiro pastor, que entendeu o propósito. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E ele entendeu que a vida dele é um propósito. Então é nesse momento que eu quero orar por você, que talvez eu me incluo nisso, na rotina do dia, na rotina de ganhar, na rotina de conquistar, na rotina de ser. Muitas vezes nós deixamos para trás um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a palavra, um tempo de qualidade no jejum, um tempo de qualidade na busca do Espírito Santo. Não falamos mais em línguas, não oramos mais em línguas, não buscamos mais o batismo do Espírito Santo. Isso está se tornando inutilizável na igreja, isso está se tornando uma coisa do passado, isso caiu de moda da igreja, e nós somos levados por esse movimento frio, gelado, que só acredita naquilo que é matemático, naquilo que é científico, e nós saímos daquilo que é sobrenatural. Deus ainda é um Deus do sobrenatural, e eu quero orar com você agora, para que isso mova a sua vida, aleluia. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor, aleluia, e nós temos um modelo hoje que é Pedro, um homem que foi moldado, um homem que foi colocado como aquele que desafiou e foi desafiado, que nós possamos ser desafiados todos os dias, a não só andar no sobrenatural, mas quando andar no sobrenatural, irmos na Tua direção. Todo o Teu ministério, desde a Tua geração no ventre de Maria, foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Foi conduzido no sonho de José e Maria, dando o nome do menino que ia nascer. O anjo conduziu para o Egito. Os anjos serviram em Mateus 4, após a tentação. Os anjos serviram após a transfiguração. Os anjos estavam com o Senhor todo o tempo. Lá em Atos, os anjos levam o Senhor para o céu, num momento sobrenatural, dizendo: varões, esse Jesus que viste subir, ele há de vir da mesma forma. E o anjo estava no túmulo, dizendo a Maria, dizendo às mulheres: o que estáis buscando? O vivente entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. O teu ministério foi sobrenatural, e nós queremos ter um ministério sobrenatural, uma vida sobrenatural, não no raso, mas buscar nas experiências, estar mais próximo de Ti. E um dia, como diz o historiador, não está escrito em lugar nenhum, mas o historiador registrou que esse Pedro, arrogante, temperamental, violento, esse Pedro sanguíneo, um dia ele foi para a cruz e não aceitou morrer como Jesus morreu. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse: eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre, de morrer igual ao meu Senhor. É esse que o Senhor transformou. E se o Senhor pega um Pedro que era difícil e transforma numa pedra de fundamento, nós, Senhor, também queremos ser transformados. Por isso, com a ação do Espírito Santo nessa manhã, toca nessa vida agora, toca nesse pastor, nesse obreiro, nesse jovem, nessa mulher, toca na nossa família. Nós queremos atrair esse ambiente sobrenatural para a nossa casa, orar mais, adorar mais, buscar
buscar juntos, aleluia, fazer as nossas vigílias, trazer a presença de Deus no nosso lar. Não é o médico, não é o psicólogo, não é o advogado, é a presença sobrenatural do teu Espírito Santo que vai mover, aleluia, o natural. Para a honra da tua glória nós oramos e recebemos. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Eu recebo na minha vida. Aleluia. Para você o natural tem que ser o sobrenatural. Uau. Aleluia.